bem, estamos de volta aqui com mais um podcast no canal depois de 5 meses. 5 meses sem postar um podcast e hoje nós estamos de volta aqui, tendo a oportunidade de receber de novo o meu colega, meu amigo Pastor George Felton, que da última vez que esteve aqui no podcast, que foi o primeiro podcast do canal, ainda estava lá nos Estados Unidos, ainda não tinha assumido a congregação, ainda não tinha sido ordenado, então agora todas essas coisas ele já passou, está aqui no Brasil, está em Sapiranga, trabalhando na congregação, mas também outra coisa importante aconteceu no meio desse caminho. O George concluiu o seu mestrado em teologia, né, lá em St. Louis, lá no Concordia Seminary de St. Louis, e o assunto que ele tratou na tese de mestrado dele é interessantíssimo, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Se você acompanha o canal bastante, já sabe que o Jorge quase semanalmente está conosco aqui nos estudos bíblicos, né, nas quintas-feiras, mas hoje nós vamos ir um pouco adiante, nós vamos um pouco além, vamos aprofundar um pouco sobre o assunto demonologia, ou de maneira mais simples, né, o estudo dos demônios. E aí, Jorge, tudo bem? Muito obrigado por estar com a gente de novo aí. Tudo bem, Pastor Prando? Um prazer estar conversando contigo, um prazer estar conversando com todos vocês aí nas casas, nos trabalhos, onde é que você quer que você esteja ali nos assistindo. É um prazer estar aqui e é um prazer falar desse tema que me causou bastante, assim, eu me debrucei bastante sobre isso, né, no último semestre. Como o pastor Lucas falou, eu concluí o meu mestrado nesse tema, eu escrevi a minha dissertação de mestrado nesse tema lá. Eu enfoquei mais numa das denominações religiosas do Brasil, uma denominação neopentecostal, e trouxe uma resposta luterana, e acho que esse é o melhor que a gente podia fazer hoje, né? A gente focar no que os luteranos entendem por isso, né? O que a Bíblia revela sobre isso e como os luteranos organizam isso, e como é que eles entendem a função ou a ação do diabo e dos seus demônios. Se a gente deve ter medo, se a gente deve ter respeito, se a gente deve ir atrás dele, se a gente deve ficar na defensiva, tudo isso a gente vai tratar hoje. Para mim é um prazer estar aqui, sempre de novo, e sempre que precisar, estamos aí. Isso aí, que bom que a gente tem esses bons papos, né? Tu já começaste a conversa de uma maneira bastante interessante, né? A gente tem que começar, eu sempre digo, todos os podcasts que eu tenho aqui, vamos começar pelo começo, né? E hoje vamos começar pelo começo de novo. A existência do diabo, a existência dos demônios. Diabos existem? Aliás, o diabo existe? Demônios existem? O que a gente pode falar sobre isso, Jorge? Então, eu quero começar com uma pergunta que eu sempre falo. Pastor Lucas Prando, você acredita no diabo? Eu acredito que ele existe. Estragou minha piadinha, né? Sempre que faço esse estudo sobre o diabo, o demônio, eu começo com essa. Daí o pessoal, sim, acredito. E eu digo, eu não acredito, porque o diabo é muito mentiroso. Então não tem como acreditar, né? É verdade. Mas essa pergunta, ela demonstra um fato, assim, né, que a gente tem vivido hoje em dia no nosso mundo. É o questionamento da existência do diabo, né? Se a gente lembrar aqui no canal mesmo, né, há pouco tempo atrás, nós tivemos o meu colega de doutorado, o pastor Alan Furst, lá em St. Louis, ele falando sobre Nietzsche, sobre o correto entendimento daquela frase que a gente gosta de falar, às vezes sem entender, que é Deus está morto, né? E ele nos explica lá naquela série de vídeos que vocês têm, muito bons. Aliás, fica a dica, quem não olhou, dá uma olhada lá, que é muito bom mesmo. Ele explica que é aquela coisa de que Deus não faz mais sentido, não tem uma voz ativa na sociedade, não é mais levado tão em conta na sociedade, como era uma época, por exemplo, na época de Lutero. E hoje em dia, quando a gente passou por isso, a gente passou por uma época de um racionalismo, do iluminismo que focou na razão, na mente, né? E agora nós passamos também por uma época que está relativizando tudo, né? E ao ponto que daí todas as narrativas estão corretas, e se todas as narrativas estão corretas, então nenhuma está correta, na verdade. Então se questiona tudo, né? Se Deus já não faz mais sentido, se Deus não tem mais uma voz ativa na sociedade, o diabo muito menos, né? O outro lado da força, vamos dizer assim, também não. E quem mais se beneficia disso
é o próprio diabo, né? Isso é uma coisa comum que a gente tem falado nas igrejas e é muito real. O que o diabo mais quer é não ser notado. Aliás, muitas pessoas me perguntam assim, a gente vê em filmes, né? Tá lá caminhando alguém, de repente, começa a ter possessão, né? Uhum. O cara fica possuído e tal. Eu digo assim, olha, sim, o diabo pode possuir, né? Os demônios podem possuir, mas qual que seria a mais lógica, o modo mais lógico de fazer isso, ou o melhor modo de fazer isso? Se ele possuir uma pessoa, todos nós que vamos olhar para ela, vamos dizer, esse cidadão aí está possuído, tem um demônio ali, a gente sabe que o demônio existe. Agora, se ele é mais sutil nas tentações, naquela voz que diz para tu fazer, como diz hoje em dia, né, qualquer coisa que te faz feliz está valendo, né? Essa vozinha, essas coisas assim que tu nem percebe quem é que está falando, para ele é melhor, ele não quer ser notado. Uhum. Porque a partir do momento que você nota ele, eu não sei se já aconteceu com vocês já isso, mas de repente tu tá sozinho num lugar, cai um negócio nada a ver, né? O que eu faço no mesmo instante? Junto a minha mão e começo a orar. Ou começo a cantar uma música cristã, tu busca a Deus quando tu tá apavorado. Então o diabo não quer te apavorar. Ele quer te aconselhar de forma errada, ele quer ser mais sutil do que isso. Então sim, a Bíblia nos fala da existência do diabo já desde os primeiros capítulos, desde o capítulo 3 de Gênesis, ali onde tem um tentador, né, a serpente que no Antigo Testamento vai tentar o Adão e Eva questionar a palavra de Deus. E assim, através do Antigo Testamento, o exemplo clássico é o livro de Jó. Né? Se você tem isso literalmente, Satanás se apresentando diante de Deus, né, nessa narrativa do Jó. E, enfim, a Bíblia, e no Novo Testamento, tá cheio, né? Se tu pega os evangelhos, tá cheio de exemplos de Jesus exorcizando pessoas com espíritos maus chegando para Jesus. Depois também com os apóstolos lá em Atos, tá? Tem presente. Nas epístolas também tá cheio. E para concluir, se começa em Gênesis, conclui em Apocalipse. Nós temos a figura do dragão também, que é, por fim, largado no lago de enxofre. Né? Mas sim, o diabo existe, e o que ele mais quer fazer é te convencer do contrário, dizer que ele não existe, ou que o diabo simplesmente é um conceito, não é um ser, ele não é uma coisa ativa no mundo, ele simplesmente é um conceito que a igreja inventou para fazer as pessoas sentirem medo, né? Mas não é, a Bíblia é muito clara em dizer que o diabo sim existe. Essa reflexão inicial ela é muito preciosa, muito interessante, porque eu me lembro na outra vez que nós, no último podcast, né, que nós tivemos aqui junto com o Alan, nós tratamos exatamente dessa questão de Deus estar morto. Aliás, assistam lá, gente, para vocês entenderem isso que a gente está dizendo, tá? E uma das coisas que o Alan trouxe naquele momento é que hoje na sociedade, Deus já não é mais o principal. Ele virou apenas uma loja dentro de um enorme shopping center. É um autor que escreve isso, né? E aí, ou seja, Deus é apenas uma das verdades. Ele é uma das coisas que existem. E aí você relativiza a Deus, as verdades de Deus, a palavra de Deus, e automaticamente você relativiza aquele que está ao contrário. E quem ganha com isso é o próprio diabo, porque ele passa desapercebido. Né? Ele passa desapercebido como se ele não existisse, ou enfim, como se ele não fosse importante. Então, assim, essa reflexão inicial é interessante, né? Porque a gente vê o fenômeno dos demônios, enfim, até dentro das igrejas hoje em dia, muito forte. Enfim, de possessões demoníacas, de pessoas expulsando demônios e tudo mais. Bom, eu pelo menos acho que a gente não tem que julgar se é verdade ou se não é, né? Cada um. Mas será que o diabo tá ganhando com aquilo? Será que o diabo tá ganhando? Será que ele ganharia mesmo fazendo daquele jeito? Tipo, deixando as pessoas com medo dele? Eu não sei se ele ganharia com isso, como o pastor Jorge colocou. Acho que não, né? E outra questão interessante aí, nós já podemos ir adiante na conversa, é sobre essa questão do dualismo, né? A gente vê essa incessante batalha, sei lá, ou disputa entre que é posto, né, dentro das reflexões a respeito dos demônios, entre Deus e o diabo. Aliás, o livro de Apocalipse trata um pouco disso, né? Como se não houvesse um vencedor nessa batalha.
Como é que a gente pode discutir essa situação aí, Jorge? Perfeito, é uma boa questão. A questão do dualismo, a gente precisa entender o que é dualismo. Dualismo é você pegar e dizer tem dois polos opostos, vamos dizer assim, da mesma força, um contra o outro. Isso é um dualismo, nesse sentido que a gente quer tratar hoje, né? Então, a gente pode falar de um dualismo entre Deus e o diabo? Depende do que a gente entende por isso. A gente está falando sobre um dualismo, talvez, digamos assim, essencial, de substância. Vamos dizer, se existem dois deuses, um Deus bom e o Deus mau, e aí o Deus bom é o nosso Deus e o Deus mau é o diabo, não. Aí não existe dualismo, né? A Bíblia não fala sobre isso. Muito pelo contrário. A Bíblia lá, desde o Gênesis, aponta quem é o único Criador. Aliás, um dos professores lá eu lembro agora do nosso primeiro podcast foi sobre criação, né? Foi sobre a doutrina da criação. E eu acho que eu comentei sobre isso. Um professor, o professor Charles Aaron, lá de St. Louis, e ele escreve num artigo dele sobre criação, ele diz assim, se tivesse um currículo para uma vaga de Deus, a única coisa que estaria escrito lá é: você criou tudo? Se você criou tudo, então você é Deus. Então a vaga é sua. Se você não criou tudo, nem aplica, nem entrega currículo, não vai ter. Né? Então, nós como cristãos afirmamos categoricamente, junto com a Escritura, junto com a história da igreja também, que existe um só Criador. E tudo que não é Criador é criatura, inclusive o diabo, inclusive os demônios, inclusive nós seres humanos. Então, nesse sentido, não há dualismo essencial. Não há dualismo de dizer existem dois deuses. Existe um só Deus. E tudo está abaixo desse Deus, inclusive o diabo. E tem eu gosto muito dessa frase, é um ditado em espanhol, que um professor também lá de St. Louis me falou, meu orientador, Dr. Sanches. Ele diz assim, eu vou arranhar o espanhol. Tá? Então, vocês me respeitem. Vamos lá. Olha só. Más sabe el diablo por viejo do que por diablo. Mais sabe o diabo porque ele é velho do que porque ele é o diabo. Então, o diabo não é um ser assim superioríssimo. Ele é velho. Ele é experiente. Né? Ele está aí pelo menos desde que o mundo foi criado, desde que os anjos foram criados. Ele está aí. Então, isso nos serve para a gente pensar, e a gente vai falar disso talvez um pouco mais tarde, quem é mais velho, o diabo ou você? Quem é mais experiente? Né? O diabo ou o pastor? Então, isso serve para nós sermos humildes, vamos dizer assim, nesse sentido. E não assumirmos uma postura de vencedores, como muitas igrejas por aí falam, que a gente tem que dominar, que a gente tem que ser vencedor sobre o diabo. Essa luta, essa batalha que o pastor Prando estava falando, não é nossa. Essa batalha é entre Deus e o diabo. Nós não somos Deus. Né? Então essa batalha não é nossa, essa batalha é de Deus. Portanto, não se meta a besta. Você vai cair, né? Vai ser pior para ti. Então, se a gente não pode falar de dualismo, talvez uma outra palavra, um outro termo que a gente podia falar, sim, era antagonismo. Como é que é o antagonista num filme, numa novela? É sempre aquele cara que está oposto ao mocinho. Né? Não necessariamente ele é igual ao mocinho, ele simplesmente está oposto. Assim é com o diabo. Então, entre Deus e o diabo há uma relação de talvez antagonismo, porque o diabo se opõe veementemente a tudo o que Deus faz. Né? Mas é interessante olhar isso, porque assim, Deus é grande e ele não está nem aí para o fato de o diabo estar contra ele. Né? Porque como a gente viu antes, Deus é o Criador, ele está acima de tudo, tudo está abaixo dele. Portanto, ele usa inclusive o diabo para conquistar a sua vontade para a criação. Né? Por isso, talvez a gente pode até, para esse ponto já, o que quer dizer? O que quer dizer a gente dizer que Deus é soberano? O que quer dizer que Deus está acima de tudo? Isso quer dizer que tudo que acontece no mundo, pelo menos, tem a permissão de Deus para acontecer. Isso fica muito claro também no livro de Jó.
nós temos desde o início, né? Satanás se apresenta lá para Deus, e daí Deus diz, tu observou meu servo Jó? Né? E aí o demônio diz, claro, ele é assim porque tu dá tudo para ele, experimenta tirar. E aí Deus diz, então tá, tira as coisas dele. Veja, a ação do diabo nunca é por si próprio, ele sempre age na permissão de Deus. Então tudo que acontece, inclusive as coisas que o diabo faz, acontecem com a permissão de Deus. Não que são vontade de Deus, não que Deus queira o mal, mas eles acontecem pelo menos com a permissão. Isso é a conclusão lógica de a gente dizer Deus está acima de tudo. Deus é o criador de tudo, nada é maior que Deus. Né? Então, por isso que essa questão do dualismo, essa questão do antagonismo é tão importante. Não existe dualismo entre dois deuses. Há um só Deus, e o diabo está debaixo dele. Então, tudo que acontece, tudo que o diabo e os demônios fazem, eles só fazem com a permissão de Deus. E Deus diz, até aqui você chega. Mais que isso, não. Mais do que isso, não. Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez seja muito simples e talvez a resposta não seja muito comprida, eu acho. Mas é uma pergunta que é pertinente e muitas pessoas têm essa dúvida. E é importante a gente esclarecer isso. Tá? Deus criou o diabo? É uma pergunta muito boa, né? E realmente, muitas pessoas fazem, às vezes, quando tem coragem de perguntar a um pastor, que bom que eles perguntam, né? Aliás, antes de responder essa tua pergunta, só lembrar isso, né? Gente, a igreja é o lugar de fazer pergunta. Nunca achem que vocês vão ser julgados por fazer uma pergunta por dúvida. O pastor estudou a vida inteira dele no seminário, na faculdade, para poder ajudar. Né? Ele fica feliz quando vem perguntas assim. Então perguntem, não hesitem. Não quer perguntar no público? Pergunta no privado para o pastor. Né? Vai dar certo, ele vai te receber bem. Quanto à criação do diabo, né? Infelizmente, o capítulo 1 e 2 de Gênesis, que trata da criação, não diz em nenhum momento, em tal dia, Deus criou o diabo, ou Deus criou os anjos, né? Porque o diabo, ele o diabo e os demônios, eles são anjos, né? Que caíram em pecado. E em nenhum momento a Bíblia, Gênesis 1 e 2, fala sobre isso. A única menção, talvez, que seria disso, seria o primeiro versículo, né, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Talvez, vamos dizer assim, os céus ali incluía todos os seres celestiais, né, inclusive os anjos, e depois se tornam os demônios e o diabo. Mas o fato é que até o sétimo dia, quando Deus, né, através da palavra, quando Deus, através da palavra, olha para tudo que ele fez, ele diz assim, olha, tudo que eu fiz é muito bom. Então, se o diabo já tivesse caído ali, Deus não teria dito isso, talvez. Teria dizer assim, quase tudo é bom, né, agora já está corrupto. Mas Deus não fala isso, Deus diz tudo é muito bom, e aí diz que ele cessou, ele descansou no sétimo dia. Portanto, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, nós temos algum momento em que houve essa queda dos anjos, né? Onde uma porção dos anjos, sem tentação nenhuma, simplesmente decidem se rebelar. E aí eles saem do lado de Deus, vamos dizer assim. Alguns dizem assim, até talvez por isso que para eles não teve salvação, né? Se pergunta assim, bom, mas o ser humano também caiu. Por que o ser humano recebeu Jesus e os anjos não? Talvez alguns dizem assim, porque os anjos não tiveram tentação, não tiveram tentador nenhum, eles caíram por conta. O ser humano teve um tentador, alguém que instigou, alguém que botou fogo, alguém que botou madeira para queimar. Mas o fato é esse. Então, sim, Deus criou os anjos, mas ele criou tudo muito bom, diz até o sétimo dia. E aí, entre esse sétimo dia e o terceiro capítulo de Gênesis, onde há a tentação e Adão e Eva caem, ali no meio houve essa queda dos próprios anjos. Né? E aí, essa queda vai ter a sua conclusão, o seu destino final, no juízo final, onde Deus preparou o inferno para os anjos maus, os anjos que caíram. Então veja, de novo,
né? O inferno não foi feito para os seres humanos. Ele foi feito para o diabo e para os seus anjos. Então, imaginem, né? É muito pior. É muito pior do que qualquer coisa que um ser humano poderia suportar. Então, sim, Deus criou os anjos, inclusive os anjos que depois se tornaram o diabo, mas ele não criou o diabo. O diabo, ele, vamos dizer assim, caiu por conta. Ele fez isso por conta. Porque quis. Essa é uma boa resposta direta, é isso que a gente gosta, né? Mas outra coisa que me chamou a atenção no assunto anterior é que você disse que Deus não está preocupado com o fato do diabo ser uma oposição a ele. Deus não está preocupado, porque ele é muito soberano, ele está acima de tudo e de todos. Ele é o criador, é isso que está no currículo dele, ele criou todas as coisas, né? Como diz lá o professor Aaron. O que a gente pode, de repente, dizer a respeito mais dessa soberania de Deus? Especialmente com relação a esse antagonismo com o diabo, né? E também como que o diabo, ele atua na nossa vida e às vezes até fazendo a gente crescer na fé. Essa é uma grande sacada do Lutero, né? A questão do diabo, dele perceber que o diabo, ele, embora ele nunca tenha a intenção de ajudar, entendam muito bem o que eu vou falar agora, né? O diabo, embora nunca tenha a intenção de ajudar, Deus é tão soberano que ele usa a maldade do diabo para atingir os seus objetivos. Né? Como assim? O Lutero, ele diz assim, né, o teólogo, aquele que estuda a Escritura, ele é formado por 3 ações, né, que é a oração, a meditação e a tentação. Como assim? A tentação tem essa ideia, como a gente falou antes, de nos humilhar perante Deus. De a gente não tomar a atitude de um vencedor, como se nós fôssemos bons o suficiente para nos formarmos teólogos, mas é uma coisa cíclica. Você ora, você é levado pela oração à meditação na Escritura, e aí vem a tentação do diabo querendo te desviar disso. E o que o diabo acontece? O que acontece com essa ação do diabo? Na verdade, quando o diabo nos tenta, nós deveríamos voltar ao início. Oração. Né? Aliás, essa é uma das grandes coisas, né? Se pergunta hoje em dia, porque se vê em filmes assim, água benta, crucifixo, tem que ser feito em latim. Né? O que realmente faz? O que é o exorcismo? O exorcismo é a palavra que faz. É a palavra encarnada, Jesus Cristo, que é o único exorcista. Né? Então, nesse sentido, em vez do diabo nos afastar de Deus, ele, na verdade, está nos assustando para Deus. Essa é a vontade de Deus quando ele usa o diabo. Então, ao invés do diabo nos afastar de Deus, ele está, na verdade, fazendo a gente correr. Se a gente lembrar o que a gente falou agora há pouco, né? Se eu estou num lugar sozinho e cai um negócio, primeira coisa, eu vou orar. Quando o diabo quer nos assustar, de repente ele está atirando no próprio pé. Porque é quando o cristão vai voltar para Deus em oração. Né? Então, a oração, por exemplo, é uma das coisas que a gente pode usar quando tem tentação. Quando a gente está sentindo, tá com uma tentação, tá vindo aquela tentação, aquela vontade de alguma coisa, que eu sei que é errado, que eu sei que é pecado. Né? Quando tiver uma situação dessa, experimenta fazer isso. Cruza teus braços, né? Cruza tua mão, né? Entrelaça teus dedos, ou fica do jeito que tu quiser, e ora a Deus. Ora para Deus pedindo livramento. Né? Então, nesse sentido, o diabo é o melhor professor de teologia, porque ele te derruba do morão. Ele te derruba. Ele diz: tu não vale nada. E aí é Deus que te reconstrói. É Deus que te reconstrói. Então, nesse sentido, o diabo é o melhor professor de teologia. Ele te tenta para que você fique humilde perante Deus, e aí você tem que voltar em oração, na meditação da palavra. Esse é o ciclo que faz um teólogo: oração, meditação e tentação. Essa semana eu lancei um vídeo, ontem,
quarta-feira aqui, onde a gente está começando uma série de estudos bíblicos de Advento. E na próxima quarta-feira agora, na semana que vem, vai sair um vídeo sobre Jesus ser filho de Abraão. E conta a história de Abraão nesse vídeo e a história de Abraão, onde Deus então pede que Abraão vá a sacrificar o seu filho Isaque, né? E lá em Mateus 1 fala que Jesus é filho de Abraão, né? Isaque era filho de Abraão e foi filho do sacrifício, e Jesus também é o filho do último sacrifício. Mais ou menos essa analogia que é feita, mas nessa mensagem dessa próxima quarta-feira faz uma referência exatamente a esse momento. A essa fala de Deus, né? Fala, olha, Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho por mim, né? Ali nós não temos uma ação diretamente do próprio diabo, como nós temos em Jó, onde o próprio diabo chega diante de Deus, mas aquela história faz a gente refletir exatamente sobre os momentos que a gente fica em pânico, assim como Abraão deve ter ficado. Em pânico naquele momento, desesperado, com medo, aonde sim o próprio diabo pode estar agindo, né? E aí a conclusão dessa mensagem, já estou dando um spoiler, né, na próxima quarta-feira, mas a conclusão é exatamente essa que você trouxe, Jorge, que as tentações, elas nos humilham, né? O diabo, ele nos humilha. O diabo nos humilha para nos destruir. Deus, ele não quer destruir. E a prova disso é que ele mandou o filho dele para morrer pela gente, né? Deus não quer destruir a gente. O diabo sim, mas quando as tentações nos humilham, nós nos voltamos para Deus porque nós vamos buscar força só nele, né? E acho que essa é uma questão muito importante, que Deus utiliza essas tentações para fazer a gente crescer na fé. Apesar dessa não ser a intenção do diabo, Deus utiliza disso, por ele ser soberano sobre todas as coisas. Essa é uma reflexão muito importante, queridos ouvintes aí que estão assistindo. Às vezes a gente vê tantas coisas ruins acontecendo na nossa vida, no mundo agora. Bom, olha aí, né? Até hoje, um ano já, perdido praticamente, né? E como é que a gente... E às vezes coisas piores, problemas familiares, pessoais, problemas, enfim, de relacionamentos que te afastam dos outros e te derrubam, te deixam mal, te deixam tristes. E a única coisa que Deus quer com isso é te aproximar dele, né? A única coisa que Deus quer com isso é te aproximar dele, porque ele quer você perto dele. E o fato mais claro disso é que ele manda o filho dele para morrer por você. E para vencer esse diabo. E para derrotar esse diabo. Finalmente derrotar esse diabo, né? Por isso não existe uma luta constante entre, vamos dizer assim, uma guerra constante entre diabo e Satanás. O Satanás está vencido. Satanás está vencido. O Apocalipse fala que ele é um dragão amarrado, né? E aí, eu acho que é Tiago ou Pedro que fala que ele é um leão que anda em derredor, mas que ele não abocanha, porque ele está ali, está enjaulado, né? Ele vai incomodar, né? E se nós nos entregarmos para ele, realmente, nós vamos ficar derrotados e sofrer lá no inferno. Mas o que Deus quer com isso tudo, e aí eu interrompo a minha longa explanação, né? Deus quer nos aproximar dele, né? Isso que ele quer. Que reflexão importante, né? A tentação, vamos dizer assim, é como uma moeda de dois lados, né? Por um lado você tem Deus testando o ser humano, e por outro lado você tem o diabo tentando. Veja a diferença. Sim, teste sim. e tentação. Né? O teste, nesse sentido, que nem tu falaste, nunca é para derrubar, ele é sempre uma coisa para fortalecer. Portanto, qualquer ação, nós não temos como saber, ou não temos como dizer, causou sofrimento em mim, eu estou passando por dificuldade, então isso quer dizer que vem do diabo. Não, a gente não tem como dizer isso, porque toda tentação, toda dificuldade, ela é uma coisa de dois lados. É Deus, por um lado, testando, te dizendo assim, olha, sou eu que te basto, sou eu que te cuido, sou eu que te sustento, e o diabo dizendo, tu não vai conseguir, tu vai sucumbir, tu vai ser derrubado por isso, né? Então, nesse sentido, é essa coisa da moeda de dois lados, perfeito a analogia. Essa questão da moeda de dois lados e tudo mais, e até mesmo uma resposta que Deus fornece ao sofrimento, tem uma série de vídeos aqui no canal. O professor Jorge já recomendou em outro momento também, em outro podcast, inclusive eu vou recomendar esse podcast depois, sobre a teologia da cruz e da glória.
Você pode assistir também, que é tratar dessa situação do sofrimento, tá bom? Vamos adiante, pastor Jorge. Falando a respeito mais do diabo e das possessões demoníacas, como nós vimos anteriormente, né? A gente, andando pela igreja, a gente tá há bastante tempo já, ainda mais a gente conhece muitas pessoas, no seminário a gente conheceu pessoas do Brasil inteiro, e cada um tem uma história de sua congregação, ou de repente de um conhecido que passou por um processo de exorcismo. Quem gosta de filmes de terror, por exemplo, vê isso, ou séries de terror, enfim, que são muito comuns, vê isso quase que constantemente. É uma máxima de um filme de terror, tem que ter um exorcismo em latim ou em algo assim. E geralmente quem faz é alguém preparado para isso. Alguém que é preparado para isso, ou de repente o herói da série ou do filme, enfim. A gente tem pessoas especializadas dentro da igreja luterana que são aptas para fazer exorcismos? Nós, na igreja luterana, não temos exorcistas, no plural. E essa é uma afirmação que talvez pode deixar alguém meio estranho, né? Pô, em tantas outras igrejas se tem exorcistas, né? Por que na nossa igreja não tem? Por que na igreja luterana tem que ser diferente? Tem que ser diferente porque na igreja luterana só existe um exorcista. E esse exorcista é a palavra encarnada. Esse exorcista é o verbo. Esse exorcista é Jesus Cristo. Então, ele é o único exorcista. Não depende do pastor, não depende da consagração do pastor, não depende dos elementos externos, não depende de seguir uma liturgia exata, não depende da língua em que você está falando. Quem exorciza é Jesus. E na igreja luterana, algumas pessoas dizem, não, mas não tem exorcismo na igreja luterana. Além desses casos que a gente já sempre ouviu, pastor Lucas, tem aquele caso que a gente conversava antes de a gente começar a gravar, né? Que é um exorcismo que todos nós passamos. O momento em que o diabo ele perde o seu lugar dentro de nós. O momento em que o diabo, vamos dizer que nós estávamos debaixo do diabo, alguém vai lá e nos tira dessa posição. Alguém vai lá e nos resgata. Alguém vai lá e nos redime. E talvez o nosso ouvinte aí está pensando que momento é esse? Será que é no culto? Será que é... Esse momento, meus irmãos, é o batismo. Uhum. O batismo, onde Deus age nos resgatando das mãos do diabo. E é difícil, né? Porque a gente é acostumado a ver uma criança, a gente pensar tão coisas positivas sobre uma criança. Ela é pura, ela é querida, ela não tem nada. Mas a Bíblia é clara em nos dizer que nós nascemos na condição da escravidão ao pecado. E quem é o pai do pecado, o pai da mentira? É o diabo. Portanto, nós nascemos debaixo do poderio do diabo por nossa própria escolha. Por nós estarmos nesta condição desde Adão e Eva. Por isso que é preciso o batismo. O batismo é o momento em que Deus nos arranca da mão do diabo e diz, agora tu é meu filho, agora tu é minha filha, agora tu pertence a mim, agora tu tá do meu lado. E é isso que é um exorcismo por excelência. Até se a gente olhar o próprio Lutero, na liturgia que ele escreveu pela primeira vez sobre o batismo, as primeiras liturgias luteranas do batismo, incluem diversas frases dizendo, espírito imundo, vaza que tá vindo Jesus aí, te manda daqui. Né? E tem um autor no livro, o Robert Bennett, no livro I'm Not Afraid, eu não tenho medo, ele escreve, ele analisa isso, tem diversas, inúmeras frases de Lutero dizendo isso, repetidamente. Hoje a gente tem no nosso livro de liturgias que os pastores usam, né, o culto luterano, livro de liturgias da igreja, nós temos dois, né, pastor? Duas liturgias de batismo. Isso. Na qual uma delas, a segunda, a primeira delas, ainda tem essas fórmulas em menor número do que Lutero, na época da Reforma.
Mas ainda tem. Os padrinhos respondem: tu renegas ao diabo e a sua obra e tudo mais? Esses tempos atrás eu batizei uma menina adulta da profissão de fé, e nesse também tem, né? Você pergunta para ela: você renuncia ao diabo? E aí quando entra o Espírito Santo, o diabo se manda. Não que o diabo não exerça mais a tentação, porque o diabo, isso é importante dizer, né? Ser cristão não elimina a ação do diabo, muito pelo contrário. De novo, usando a lógica, se nós estamos do lado de Deus, nós não estamos do lado do diabo. E o que ele mais quer é que tu vá para aquele lado, que tu abandone o teu posto ao lado de Deus, onde que ele te colocou. E tu quer ficar ali, mas o diabo está te tentando para voltar. Então, quanto mais, talvez, perto de Deus, nesse sentido de quanto mais firme, talvez mais tentações você vai ter para abandonar esse lugar, né? Só que isso também precisa ser bem entendido. Não é que o cristão agora vai buscar tentações. O pastor Jorge disse que quanto mais tentação, mais, na verdade, eu estou perto de Deus. O ser humano não busca tentações. Inclusive, buscar tentações é brincar com a graça de Deus. É se colocar numa posição de vulnerabilidade, né? Você não precisa isso. O diabo vai te atacar. Tá? Então, isso também responde aquela pergunta: nós devemos ir atrás do diabo? Nós devemos atacar o diabo e ir atrás dele para fazer exorcismos? Ou a gente precisa ficar firme do lado de Deus? A resposta para essa pergunta reside numa resposta de outra pergunta. De quem é a batalha? A batalha é nossa ou a batalha é de Deus? Se é a batalha de Deus, nossa posição é ficar firme ao lado dele e deixar ele lutar por nós. Assim como ele lutou e venceu, né? Como o pastor Lucas falava, quando na cruz ele exclama: está consumado, né? E na ressurreição ele vence a morte, o último dos inimigos, ali está garantido, ali a guerra está resolvida, né? Alguns usam aquela analogia da Segunda Guerra Mundial, né? Do dia D e do dia V. O dia D foi quando as tropas invadiram a Normandia, as praias da Normandia, na Segunda Guerra Mundial. E a partir daquele dia, estava decretado: quem vai ganhar vai ser os aliados, não vai ser a Alemanha e os seus outros, né? Mas até o dia da vitória, muitas batalhas foram traçadas, muitos soldados foram perdidos, mas já estava decidido. Assim na cruz e na ressurreição, na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, foi o dia D, está resolvido, não tem escolha, né? Mas até o dia da vitória, ou seja, a segunda vinda de Cristo aqui para a Terra, como nós estamos no Advento agora, lembrando da segunda vinda de Jesus para cá, esse vai ser o dia V. Ali essas coisas vão passar, né? Mas enquanto isso, algumas batalhas estão sendo traçadas, e a nós cabe ficar firme ao lado de Deus. A pergunta é: como ficar firme ao lado de Deus? Bom, Deus dá ferramentas para nós. Uma delas a gente já falou, que é a oração. A oração é uma delas. A palavra de Deus, a Escritura é uma delas. A proclamação da palavra de Deus, que a gente tem somente nos cultos na igreja, é uma delas. A Santa Ceia, que nós temos também através da igreja, é outra. Uhum. E nós fomos batizados também. Então são várias formas que Deus nos dá de manter-nos firmes quando o diabo vier com as tempestades para cima de nós. E ele vem, como tu bem falaste, pastor, lembrando as epístolas do Novo Testamento, ele é como um leão que ruge na volta. Mas veja, ele está na volta. Se nós não nos abandonamos o nosso posto ao lado de Deus, ali ele não nos pega. Porque ninguém pode tirar a gente da mão de Deus, a menos que nós mesmos decidamos sair dali. Sobre essa situação que tu colocaste agora, Jorge, que do dia D e do dia V, o dia o dia do que foi declarado o vencedor da guerra, até o final da guerra ainda muitas pessoas morreram, enfim, né, durante a Segunda Guerra Mundial. A gente está dando uma passeada na história também. Mas é interessante que nós estamos nesse tempo ainda, aguardando a volta de Jesus Cristo. E até lá, as pessoas ainda vão ser tentadas e as pessoas ainda vão ser levadas pelo diabo a se afastar de Deus. Porque esse é o principal objetivo dele. De que maneira
tá? O diabo se manifesta. Por exemplo, nós já falamos um pouco sobre isso, mas agora aprofundando um pouquinho mais adiante. A gente vê hoje em dia, na mídia especialmente, de que o diabo se manifesta através de acontecimentos visíveis. E aqui eu dou um exemplo. Se você tem uma doença, você está com o diabo. Então você tem que tirar o diabo para você curar. Você está com um problema financeiro, então você está sendo barrado pelo diabo. Então você tem que tirar o diabo para você, então, conseguir a sua prosperidade financeira. Dessas formas o diabo se manifesta. Como que nós podemos entender essa forma? Podemos explicar isso para as pessoas, para elas entenderem a maneira com a qual o diabo vai agir e de que maneira nós podemos lidar com essas informações que nos são passadas aí pela mídia. Muito bem. Existem, dependendo de qual denominação você está, você tem, por exemplo, várias respostas para isso. A denominação que eu estudei, ela vai dizer assim, se você tem uma dor de cabeça, existe um demônio específico para a dor de cabeça. Se você tem insônia, você tem um demônio específico para a insônia. Se você tem, se você é pobre, você tem um demônio específico para o pobre. Eles categorizam zilhões de categorias diferentes para os demônios. Né? O que nós podemos entender como luterano? Né? Um pouco disso a gente já falou. A gente não tem como olhar para o sofrimento e dizer, isso aqui só pode ser coisa do diabo. Porque a gente tem que lembrar que Deus é soberano. Então Deus pode estar usando essa coisa para te testar para alguma coisa. Tá? E ele pode estar fazendo isso através do diabo? Pode. Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora, a gente como vamos dizer assim, do lado de cá, a gente que não teve a visão que o livro de Jó nos deu lá, né? O que aconteceu no céu lá para Deus permitir que o diabo fizesse tudo aquilo com o Jó, nós não podemos afirmar com certeza, Deus ou o diabo vai usar disso. Então, se você tem uma doença, você tem o diabo. Não. Não necessariamente. Pode ser, pode, mas é muito pouco provável que vai ser só sobre isso. Né? Eu consigo pegar corona agora. Só eu ir num lugar que eu não deveria estar sem proteção nenhuma e me expor. De novo, aquela coisa de se expor a uma situação de risco e depois culpar outros. Né? Eu vou pegar corona e eu vou dizer, foi o diabo que deu corona para mim. Será? Se não tivesse ido lá, se não tivesse feito tudo que eu fiz, sem proteção, sem consciência, talvez eu não teria pegado esse corona. Tá? Mas aí que tá, Deus está no controle da situação. Nós não sabemos, infelizmente. E isso é que é ser teólogo da cruz. É você olhar para a coisa e não ter que explicar o que tem por trás dela. Porque se a Bíblia não fala, diferentemente das outras denominações, inclusive essa que eu estudei, se a Bíblia não fala, o teólogo cristão, o pastor, o cristão, de modo geral, não fala. Se a Bíblia silencia, você silencia. Porque na Bíblia nós temos aquilo que é necessário para a nossa salvação. Não talvez tudo aquilo que nós queríamos que ela falasse. Tem coisas que ela simplesmente não diz. Agora sim, o diabo se manifesta no mundo, com certeza, não tenha dúvida. Agora a gente não sabe muito bem quando é o diabo ou quando não é. E a Escritura sim fala sobre aquelas coisas que viriam no fim dos tempos, né? Até agora, semana passada no culto, foi falado um pouco disso. No Evangelho de Marcos, Jesus fala sobre essas coisas que iriam vir, Marcos 13, se eu não me engano. E aí ele fala assim que eram como dores de parto. Como é que, talvez a senhora que está nos assistindo agora, né? Como é que é a dor do parto? A dor do parto começa a dar e você sabe, tá vindo, né? O bebê tá vindo. Mas a gente nunca sabe quando vai ser a última dor. Às vezes pode se delongar essas dores e ficar, né, por horas nessas dores vindo e não vem o guri, não vem a guria. Agora, pode ser uma coisa rápida. Então, aí nesse sentido é o que o Evangelho falou nesse final de semana. Vigiem. Com o diabo é a mesma coisa. Né? Não se coloque numa situação de risco. Né? Não banque o super-herói. Vigie.
Vigie e fique firme do lado de Deus, do lado de Jesus. Embora nós não saibamos muito bem quando é uma manifestação satânica e quando não é. De qualquer forma, eu sempre sou pelo seguro. De qualquer forma, ora, usa a oração que Deus te deu. Seja o sofrimento que você está passando, Deus te deu a possibilidade de falar direto com Ele. Usa a oração, medita na palavra de Deus, ouve a proclamação da palavra nos cultos, participa da Santa Ceia, né? E tudo mais que Deus te deu para fazer. Muito bom. A gente, enfim, tem muito conteúdo para o pessoal aprender, né? E a gente já vai se encaminhando para o final. E tem um cara na igreja que ele escreveu muito sobre demônios, né? Ele, de vez em quando, nos escritos dele, quem gosta de ler Lutero sabe que cada pouco ele fala do diabo, enfim. Ele gostava de tratar desse assunto. Não é que ele gostava de tratar, mas ele tratava bastante desse assunto, né? O Lutero, ele tinha as conversas à mesa, né? Que a gente conhece, os table talk, que eles falam, né? Em alemão é Tischreder. Olha aí, em alemão eu não sei falar, então tá aí. Eu também não, eu só aprendi isso. E nessas conversas mesmo, Lutero falou coisas interessantes a respeito disso. Eu sei que tu tens algumas referências, citações de Lutero sobre demônios nesses casos, né, Jorge? Poderia passar para nós aí, que eu acho que seria uma boa forma de encerrar esse podcast. Boa, obrigado. Sim, o Lutero, bom, quem leu o Lutero sabe que o Lutero faz uso de ironia o tempo todo. E principalmente nessas Tischreder, essas table talks, essas conversas à mesa, como é que é em espanhol, talvez, conversas à mesa, não sei. Essas conversas à mesa de Lutero, que é quando ele estava ali com os amigos dele, né, tomando talvez um chopp, alguma coisa assim, falando livre, alguém tomando nota do que ele estava falando. Tem uma das vezes que ele fala, eu tenho aqui a citação, se você me permitir, depois eu vou fazer a leitura dela, que ele diz assim, ó, basicamente, né, e isso fica evidente, o entendimento de Lutero quanto à ação do diabo. Para o Lutero, o diabo, embora ele possa possuir, ele tem várias cartas que pessoas mandavam para ele perguntando o que a gente faz. Tem uma menina que está possessa aqui, o que a gente faz? E Lutero fala, mais ou menos, tenta aconselhar, porque Lutero, vamos dizer, ele era o conselheiro distrital, ele era o cara onde os pastores mandavam cartas para perguntar, se aconselhar com ele. E aí, embora Lutero conclua que sim, que há possessão demoníaca, e é muito latente na Idade Média isso, ele diz assim, a maior coisa que o diabo faz é te tentar. Te tentar como? Com coisas sexuais? Não. A maior tentação do diabo para o Lutero é ele tentar e te dizer que você não é perdoado por Deus. E é nesse sentido que vem essa citação. Deixa eu ler para vocês aqui, eu tenho anotado. Eles escrevem assim, ó. Quando o demônio vem durante a noite para me atormentar, eu dou-lhe a seguinte resposta. Demônio, eu devo dormir agora, pois essa é a ordem de Deus. Trabalhe durante o dia e durma à noite. Se ele não para de me irritar e me joga na cara os meus pecados, eu respondo, querido demônio, eu ouvi toda essa tua lista, mas eu cometi ainda mais pecados que nem sequer estão aí no teu registro. Coloca eles na lista também. Se ele ainda não para de me acusar de pecador, eu digo com ironia, santo Satanás, rogai por mim. Você nunca fez nada de mal e só tu és santo. Vá a Deus e adquira graça para si mesmo. Se você quer me tornar justo, eu lhe digo, médico, cura-te a ti mesmo. É uma citação até engraçada do Lutero, imagina ele falando isso tomando chopp, né? Cheio de ironia. Cheio de ironia, cheio de sarcasmo, né? Mas isso mostra qual que é o entendimento maior de Lutero por diabo. O diabo, ele te tenta com os teus pecados. Ele te joga na cara todos os teus pecados. E Lutero, ele diz assim, ó, eu agora estou tratando ele com ironia. Eu estou dizendo assim, olha, diabo, sim, eu sou mais pecador do que tu acha, pode botar mais, né? Mas veja, por que Lutero faz isso? Não porque ele é bom, não porque ele está seguro de si. Ele faz isso porque ele está seguro da obra de Jesus por ele. Ele está seguro do que Jesus fez, a ponto de dizer, diabo, pode me jogar mais ainda.
na cara os meus pecados. Eu vou ficar com Cristo. Eu prefiro ficar com o que Cristo disse de mim. Não tu. Se tu me permite, diabo, eu não vou ficar com a tua avaliação de mim. Eu vou ficar com a avaliação de Jesus, se está tudo bem por ti. Né? O uso da ironia. Né? E Lutero faz isso, como eu falei antes, a gente tem que ter uma postura, assumir uma postura humilde. É que nós não somos o vencedor sobre o diabo. Quem é o vencedor é Jesus. Né? O Jesus que vence o diabo. E ele usa uma imagem que é muito comum, né, os pastores luteranos usarem, e é uma imagem muito boa, e com isso eu também encerro a minha fala aqui, e agradeço também a oportunidade. Ele diz assim, abre aspas, por que você deve ter medo, falando do diabo? Por que você deveria ter medo do diabo? Você não sabe que o príncipe deste mundo foi julgado? Ele não é mais o Senhor, não é mais príncipe. Você tem um Senhor diferente e mais forte, Cristo, que venceu-o e amarrou-o. Portanto, deixe o príncipe e Deus desse mundo parecer amargo, mostrar os dentes, fazer um grande barulho, ameaçar e agir de forma desumana. Ele não pode fazer mais do que um cachorro mau preso a uma corrente. Ele pode latir, correr aqui e ali, roer a corrente, mas se ele está amarrado e você o evitar, ele não pode te morder. Assim age o diabo com todo cristão. Portanto, tudo depende disso, que nós não nos sintamos seguros, mas continuemos no temor de Deus, na oração. Então, o cachorro acorrentado não pode nos ferir. Mas esse cão acorrentado pode, pelo menos, assustar aquele que está seguro de si e segue em frente sem cautela, embora ele não possa chegar perto o suficiente para ser mordido. Cães ferozes, como observadores, ficam à espreita e não se deixam ser ouvidos. É como um cachorro amarrado. Ele fica quieto, bem quietinho. Tu não dá nada por ele. Nesse sentido que a gente começou a conversa, lembra? Hoje em dia, a ideia do diabo é não ser percebido, é ficar quietinho. E aí quando você está abandonando o teu lugar, tua postura de defensiva ao lado de Deus, e querendo uma postura ofensiva, dizendo, eu posso com aquele cachorro, eu vou atrás dele, eu sou seguro de mim mesmo, ali é que você pode ser mordido, porque você chega perto demais. Né? Então, vigiai. A palavra do evangelho de semana passada. Vigiem e fiquem aonde Deus te colocou, que é do lado dele. Que belas palavras para encerrar esse podcast. Acho que tem bastante conteúdo para aprender. A gente tentou seguir uma linha um pouco diferente em tratar outros assuntos, né? Discutir algumas questões pontuais. Se você quiser ouvir um pouco mais o Jorge falando sobre isso, tem um podcast da Presence, que é feito por jovens da nossa igreja, que está no Spotify. Você pode ir lá no Spotify colocar o podcast da Presence, né? Acho que eu vou deixar o link aqui embaixo, que também tem um podcast com já 1 hora também falando sobre isso lá. Tem algumas coisas que ele não falou aqui, falou lá. Tem algumas coisas que nós conversamos nos 2 lugares que são importantes. Mas enfim, para complementar, se tiver mais interesse de se aprofundar mais nesse assunto, vá lá. Aproveite esse conteúdo que está publicado lá no Spotify, tá bom? Jorge, muito obrigado por ter aceitado esse convite, né? Eu lembro que na outra vez que nós gravamos o podcast, eu falei assim, daqui a pouco a gente grava outro, daqui a um tempo a gente grava outro, né? Lá foi o primeiro do canal. E ele falou assim, o próximo pode ser sobre a minha tese de mestrado que você estava escrevendo naquele momento. E hoje já está aí aprovada, né? O Jorge já está cursando doutorado, inclusive, já está no próximo passo, né? Mas, enfim, que bom que nós tivemos essa conversa, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado, pastor Lucas, obrigado pelo convite, obrigado por debater esse assunto que às vezes é meio que esquecido até na nossa igreja. Não se fala mais, eu até fico um pouco assustado com isso. Às vezes a gente não fala mais do diabo, nem mesmo dentro da igreja. Onde é que o povo vai ouvir falar do diabo? Ele vai ouvir nessas outras igrejas que tem uma supervalorização do diabo. O diabo é quase maior, ou mais forte, ou mais atuante no mundo do que o próprio Deus. Então nós, como igreja luterana, temos que ter um entendimento correto disso. Saber que Deus é soberano. E o nosso Deus
ele não só é soberano sobre tudo, mas ele nos amou. E da mão de Deus, como diz Romanos 8, ninguém pode tirar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Essas são as palavras que eu queria trazer para nós hoje. Pastor Lucas, muito obrigado pelo convite novamente. E parabéns pela iniciativa desse canal do YouTube, que tem muito conteúdo bom. E nós estávamos precisando disso, né, de gente também assumindo esse espaço. Assim como outros pastores também têm assumido, por causa da pandemia, né? Vê até isso, Deus pode usar a favor, e ele de fato usa, né? Então Deus abençoe tu nesse projeto aí, também o teu ministério aí em Tuparendi, e Deus esteja com todos nós, amém. Isso aí, amém. A você que acompanhou então esse vídeo até o final, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também e ative as notificações, tá bom? Lembrando também que esse vídeo será picotado em cortes, os drops, né? Que serão publicados aí entre 5 a 10 minutos cada vídeo, para que você também que não quer, vamos dizer assim, disponibilizar ou compartilhar o podcast inteiro com alguém, pode compartilhar um trecho que você achou interessante para, de repente, instigar alguém que queira aprender mais sobre o assunto, tá bom? As mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.